Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa passagem bem intensa de 1 Samuel, o capítulo 14. É uma história assim cheia de reviravoltas sobre fé, liderança e uns conflitos bem marcantes. É verdade, a gente vê muito claramente a iniciativa do Jonatas, né, o filho do rei, Saul, e como isso cria um contraste enorme com as ações do pai dele, o Saul. É um capítulo rico para a gente analisar essa dinâmica. Vamos começar então com o Jonatas. Ele sai escondido do pai, né? Pega só o escudeiro dele e decide tipo atacar um posto avançado dos filisteus. Enquanto isso, Saul tá lá acampado. E isso com 600 homens, parece meio parado, né? E o Jonatas vai na fé. É impressionante o que ele diz para o escudeiro. Algo como, olha, talvez o senhor ajude a gente, porque para ele tanto faz salvar com muitos ou com poucos. Puxa, que confiança. Muita. Eles até combinam um sinal, sabe? Se os filisteus falassem, sobe aqui, seria o sinal de Deus para eles irem. Bem ousado. E não é que acontece. Os filisteus meio que zombam, chamam eles pra subir. Exatamente. E aí, Jonatas e o escudeiro vão para cima, derrubam os 20 homens ali de cara, mas o mais maluco é o que vem depois. O pânico. Sim, um pânico que o texto descreve como vindo de Deus, que toma conta de todo o exército filisteu. Diz até que a terra tremeu, uma coisa assim que mostra que não era só força deles dois, né? Totalmente. Uma ação de fé que desencadeia algo muito maior. E como é que o Saul reage quando percebe essa confusão toda lá no acampamento inimigo? Bom, as sentinelas dele avisam, né? Aí o Saul manda contar os homens e nota que o Jonatas não tá lá. A primeira ideia dele é consultar a Deus, pede até para trazerem a arca. Ah, pra saber o que fazer, imagino. Isso. Só que a bagunça lá nos filisteus aumenta tanto, fica tão caótico, que ele muda de ideia no meio do caminho. Manda o sacerdote parar e decide: não, vamos para a batalha agora. Quer dizer, ele reage à situação, né? Diferente do Jonatas que iniciou tudo. Exatamente. É uma liderança mais reativa e a batalha vira uma loucura. Os filisteus começam a lutar entre si, hebreus que estavam do lado deles mudam de lado. Uma virada completa. O texto até fala que o Senhor resgatou Israel naquele dia. Mas aí, logo depois dessa vitória encaminhada, o Saul toma uma decisão bem complicada. Ah, o famoso juramento. É um ponto crítico no meio da perseguição, quando o exército está ganhando, Saul impõe uma maldição. Ele diz: maldito o homem que comer alguma coisa antes de anoitecer, antes que eu me vingue dos meus inimigos. Percebe o foco? Eu me vingue. Nossa, e isso no meio da batalha com o pessoal precisando de energia. Pois é, todo mundo fica sem comer, mesmo tendo mel ali no bosque. Só que o Jonatas, que não estava lá para ouvir o juramento, Uhum. não sabia da ordem e come o mel. Um pouco e sente as forças voltarem na hora. Aí quando contam para ele do juramento do pai, ele critica abertamente. O que ele diz? Ele fala que o pai turbou a terra, tipo, prejudicou o exército com essa ordem, argumenta que se o pessoal tivesse se alimentado, a vitória sobre os filisteus poderia ter sido ainda maior. É uma crítica bem direta à impulsividade do Saul, né? Uma decisão focada na honra pessoal que atrapalhou todo mundo. E essa decisão do Saul ainda causa mais problema depois, não é? Causa sim. Quando finalmente podem comer, os soldados estão tão famintos e exaustos que avançam sobre os despojos e comem a carne com sangue, o que era proibido pela lei. Ah, quebram outra regra importante por causa da fome extrema. Exato. Saul tem que intervir de novo, repreende o pessoal e até constrói um altar ali na hora para o abate ser feito do jeito certo. Mostra o caos que a ordem inicial gerou. Depois disso, Saul ainda quer continuar a luta durante a noite. Mas aí o sacerdote sugere consultar Deus primeiro. Certo. E Deus não responde. Isso mesmo, silêncio total. E o Saul imediatamente interpreta isso como culpa. Alguém pecou aqui, ele pensa. E ele resolve descobrir quem foi usando sortes, aquele método da época. Sim. E a sorte cai justamente em quem? No Jonatas, por causa do mel. Que situação. E o Jonatas confirma, ele admite que comeu. Admite na hora. E o Saul, preso na própria palavra, no juramento que ele mesmo fez, sentencia o próprio filho à morte. É um momento de tensão máxima. Mas aí acontece algo incrível. O povo se manifesta. O próprio exército, eles se recusam a aceitar. Eles dizem, como assim? Jonatas que trouxe essa vitória enorme para Israel vai morrer?
De jeito nenhum, nenhum fio de cabelo dele vai cair. Eles reconhecem que foi Jonatas, Oh. com Deus, quem salvou o dia. O povo basicamente salva o Jonatas da decisão do rei. Que poder que eles exercem ali. É um contraponto muito forte à autoridade do rei. Eles entendem que o juramento de Saul foi precipitado e que a justiça estava do lado de Jonatas. E o Saul tem que recuar. Ele para a perseguição ali. E o capítulo termina fazendo um resumo rápido das guerras de Saul, né? Isso só para lembrar que o reinado dele foi de muita luta, especialmente contra os filisteus. Dá um contexto geral da situação da época. É, que história. Fica muito clara a diferença, né? A fé e a iniciativa do Jonatas de um lado e do outro a liderança do Saul que parece tão impulsiva, às vezes focada nele mesmo e que acaba criando problemas para o próprio povo. Exatamente. E levanta aquela questão, né? Até onde vai a obediência a um líder, a um juramento, quando isso parece ir contra o bom senso, a justiça, ou até o que o pessoal percebe como a vontade de Deus. A atitude do povo ali salvando Jonatas mostra uma espécie de consciência coletiva, sabe? Um discernimento que desafia a autoridade quando ela erra. Fica essa reflexão sobre os limites do poder e a responsabilidade de quem está no comando.